Vamos para mais um estudo sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, que não é só um estudo do cristianismo, porque até mesmo filósofos, até mesmo qualquer mortal se pergunta para onde vai as almas daqueles que morreram, do mundo, para onde vão as pessoas e qual será o fim do mundo. Até mesmo os discípulos se perguntaram: Senhor, qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor respondeu várias coisas, falou sobre vários sinais lá no Mateus capítulo 24. Então é uma curiosidade que realmente vem à nossa mente. Assim como nos discípulos, também tem muitos cristãos que se perguntam como será a segunda vinda de Cristo. E estamos estudando as linhas escatológicas que falam sobre esse assunto no meio do cristianismo. Já estudamos sobre o pré-milenismo dispensacionalista, também estudamos sobre o pré-milenismo histórico, que tem origem no segundo século da era cristã, e também o pré-milenismo dispensacionalista, que tem origem no século XIX, em 1832 aproximadamente. Agora vamos estudar um pouco sobre o pós-milenismo, que também é uma das doutrinas cristãs sobre escatologia. Então, o pós-milenismo, seguindo um modelo de interpretação simbólica do Apocalipse, os pós-milenistas são contrários à crença do reinado de Cristo de uma forma literal na Terra após a sua segunda vinda. Então, eles não acreditam que quando Cristo vier retornar em glória, vai haver um reino milenar aqui na Terra. Eles são pós-milenistas, eles não acreditam no milênio literal aqui na Terra após a segunda vinda de Cristo. Na verdade, assim como os amilenistas, eles defendem que quando Cristo vier, começará o estado eterno. Os pós-milenistas, portanto, corroboram com o pensamento amilenista em três posições. Primeiro ponto, os pós-milenistas não entendem um milênio como envolvendo um reinado visível de Cristo a partir de um trono terreno em Jerusalém. Ponto 2. Os pós-milenistas não consideram o milênio a partir de uma perspectiva literal, como uma duração de 1000 anos aqui na Terra. Eles não entendem dessa forma. Ponto 3. O retorno de Cristo se dará após o milênio simbólico de Apocalipse capítulo 20. Por isso é chamado pós-milenistas, porque eles acreditam que a era atual já está ocorrendo o milênio. Alguns puritanos e outros defendiam esta posição. A Confissão de Westminster é basicamente pós-milenista. Muitos dos luteranos, reformadores e presbiterianos tenderam a esta posição simbólica. Contudo, os pós-milenistas se diferem radicalmente dos amilenistas pelo seu exagerado otimismo. Eles defendem que a era atual será gradualmente absorvida na era milenária, na medida em que a proporção cada vez maior dos habitantes do mundo for sendo convertido ao cristianismo por meio da pregação do evangelho. Então eles acreditam que o mundo será totalmente evangelizado. Aí eles acreditam que o milênio é desta maneira. Essa visão otimista defende que nada neutralizará a pregação da palavra de Deus. Então, antes de Cristo retornar ao mundo, o mundo estará cristianizado. É isso que a visão pós-milenista acredita. Nos nossos dias atuais, poucos são desta visão escatológica. Esse pensamento perdeu as forças quando surgiram em cena a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, porque eles acreditam num reinado de paz aqui na Terra. Então, hoje em dia, não tem muitos que acreditam nesta posição escatológica, mas é bom a gente abordar, porque realmente há alguns ainda que acreditam nessa posição escatológica, de pós-milênio, de uma maneira progressiva, diferente dos amilenistas, que acreditam que antes da segunda vinda de Cristo, haverá a grande tribulação, mas para os pós-milenistas não. Na verdade, vai haver um reinado de paz, aí Cristo volta.
É assim que a crença dos pós-milenistas acreditam. Mas tudo isso acabou com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Então, hoje em dia, quase não tem adeptos dessa linha escatológica, que é os pós-milenistas. Eles acreditam que o milênio está ocorrendo nesta era que nós estamos vivendo, mas assim como os milenistas, mas a grande diferença é só porque eles acreditam num milênio progressivo, que antes da vinda de Cristo, o mundo estará cristianizado, todo evangelizado e, aliás, convertidos. Porque realmente Jesus disse que o evangelho ia ser pregado a todas as nações e então viria o fim. Mas Jesus disse que era só para testemunho. Não disse que todas as nações iriam se converter, mas para o pós-milenismo, todas as nações irão realmente se converter e há um reinado de paz. Eles acreditam que a grande tribulação já ocorreu na igreja primitiva, com aquela perseguição toda que houve, né? Então eles entendem o Apocalipse de uma maneira preterista, que tudo se cumpriu lá no passado. Tudo já se cumpriu, diferente dos dispensacionalistas, que a partir do capítulo 4 ainda tudo vai se cumprir. Os pós-milenistas defendem que até o capítulo 19, só está faltando um capítulo 19, que é o retorno de Cristo, tudo já se cumpriu. Então uns que são os pós-milenistas interpretam o Apocalipse de uma maneira que já tudo aconteceu no passado. E já os dispensacionalistas, totalmente ao contrário, que são futuristas, creem que a partir do capítulo 4 vai haver o arrebatamento da igreja e então vai realmente se cumprir só lá na frente, a partir do capítulo 4, que aí é chamado de uma visão futurista. E os pós-milenistas também são chamados de preteristas, que tudo já se cumpriu no passado. E para os dispensacionalistas, tudo ainda vai se cumprir a partir do capítulo 4. Ainda estamos vivendo até o capítulo 4 para os dispensacionalistas. Aí depois do capítulo 4 é só grande tribulação e é só para o futuro. Assim é a visão pós-milenista, que acredita ser assim, mas tem poucos hoje em dia. Esse foi mais um estudo sobre escatologia. Logo faremos mais outro vídeo falando sobre o amilenismo, que difere muito um pouco sobre o pós-milenista, mas parece também em algumas posições. Vamos estudar um pouco mais.